Meu pessoal, eu tenho muito medo de descida de bicicleta. Quanto maior é a descida, mais íngreme, mais real é a sensação de que eu vou cair. E a minha voz interna fica repetindo ali: ai meu Deus, eu vou cair, vou cair, vou cair, vou cair. Aí você pode dizer: Mayra, vai devagarzinho, desce ali no seu ritmo, freando. Vocês não estão entendendo. Eu desço esmagando o freio com a mão direita. E a mão esquerda fica ali de prontidão, se precisar o freio ali também. E tem gente que fala que eu sou doida, que eu pedalo no meio da cidade, no meio dos carros. Meu pessoal, eu posso estar na estrada deserta, sem carro nenhum. Só eu e a bike, praticamente nenhum risco de cair. Mas na hora que a descida começa, o medo vem e essa voz também vem, maldita. Mas há algum tempo eu comecei a colocar em prática conhecimentos da neurociência para vencer esse medo e essa voz. E sim, tem me ajudado, por isso que eu quero compartilhar com todos vocês. Quem sabe vou te ajudar aí a vencer algum medo que você tem. Aliás, comenta aqui embaixo, qual que é o seu medo? Conta aí pra gente sem medo, hein? Vamos lá, eu resolvi assumir então o controle dos circuitos cerebrais aqui do meu cérebro. Em outras palavras, controlar a intensidade dos meus pensamentos. Você também tem essa capacidade, é só uma questão de treinar, né? De ter foco e investigação. Bom, a origem do meu medo foi uma queda que eu sofri, eu caí feio mesmo, gente. Eu me esborrachei toda no chão, a bike foi para um lado, eu fui para o outro, doeu pra caramba, eu tava descendo em alta velocidade e aí com a queda eu quebrei a minha clavícula, foi uma dor insuportável, um acontecimento traumático. Isso aconteceu há 10 anos. Na época eu prometi, eu nunca mais vou andar de bicicleta. Mas eu voltei a pedalar alguns anos depois e desde então a descida passou a ser com medo, sabe assim? Se eu deixar a voz dos meus pensamentos me dominar, eu entro em pânico fácil. Foi aí que eu decidi então confrontar a minha própria mente. Parar de deixar as minhas células fazer o que elas querem comigo. Todos nós escolhemos, né, aonde colocar a nossa energia, uma questão de foco. Se você parar de pensar no passado, ele não tem mais poder sobre você, é simples assim. Só que é claro que é preciso treino, né, não é fácil, porque essas células são teimosas e desobedientes. Então vamos lá, primeiro você precisa começar a observar a voz dos seus pensamentos, sabe? No meu caso é assim: ih, a descida tá chegando, eu não vou dar conta, eu vou cair. Será que eu paro? Eu vou parar, eu vou desistir. É isso, olha só o nível, olha a qualidade péssima de pensamento que eu fico gerando. Pensamentos baseados em um acontecimento lá do passado, o passado não existe mais, eu estou ali no presente me condenando. Isso porque a memória do cérebro da gente funciona igual uma cebola. As cascas de fora saem facilmente, são as memórias recentes. Um exemplo, você lembra o que você almoçou ontem? Ou o que você jantou no fim de semana? Dificilmente, né? Porque é tipo descartável, né? Já o centro da cebola, o âmago ali, a memória maior, fica escondidinha, ela é difícil de descascar e é aquela que tem uma emoção forte envolvida. Eu aposto que você se lembra em detalhes o que estava fazendo no dia 11 de setembro, ou quando soube que o Ayrton Senna tinha morrido. Ou seja, quando tem uma emoção intensa ligada, né, na memória, mais forte ela fica. Então o negócio é mudar a qualidade dos pensamentos. No momento em que o pensamento ruim vem, ao invés de eu entrar em loop, né, e ficar alimentando aquele pensamento, deixar ele me levar, eu penso imediatamente em uma coisa boa. Aí eu até criei um mantra: tá tudo bem, tá tudo bem. Então eu tô lá pedalando, eu foco no presente, naquele momento eu respiro, tá tudo bem, aí minha cabeça, eu vou cair, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então é isso, eu fui trucando a minha própria mente, né? E o acidente já passou, eu tô aqui, tô agora, tal, vai devagar, tá tudo bem, fica em paz, é isso assim. E pronto, então faz isso, observem na sua vida, né? Toda vez que você pensa em alguma coisa, você sente raiva, você sente ciúme, porque isso serve para todas as emoções, tá? Começa então a partir de agora a parar de pensar nisso que te faz mal. Pensa em algo que te traz paz. Assuma o controle dos circuitos do seu cérebro, dessa sua voz interna. Claro que isso não é de primeira, não é fácil. Se fosse, todo mundo fazia. É uma construção, gente, uma mudança de hábito. Na primeira vez que eu fiz isso, eu consegui me acalmar ali por um segundo e já foi uma super vitória. Me fez ver que era possível. Depois esse tempo foi aumentando e eu agora já consigo descer melhor, né? Já pedalo, não, mais tranquilo, assim. Funciona mesmo. Então eu convido você a prestar atenção na voz dos seus pensamentos e seja responsável pelo que você diz a si mesmo. Arrasa! Então é isso, gente. Compartilhe para alguém que está precisando, inscreva-se no canal, etc, etc. Um beijo, meu pessoal.